Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né, no nono ano. Eu sou o professor Antônio Russo, professor de Geografia, e aqui comigo, fazendo uma parceria, novamente a professora Luíse, de História. Tudo bem, professora Luíse? Olá, professor Antônio, olá, estudantes e professores do nono ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje a nossa aula vai falar sobre a Eurásia, um continente unido fisicamente e separado culturalmente. Essa aula que o professor Antônio preparou para a gente. Então, vamos conhecer aí os objetivos e a habilidade da nossa aula de hoje, na tela. A nossa habilidade hoje é a GE 07, identificar os componentes físicos naturais da Eurásia e os determinantes históricos geográficos de sua divisão em Europa e Ásia, e analisar os processos de sua regionalização. A unidade temática é conexões e escalas, e o objeto do conhecimento é integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização. Não é isso, professor? É isso aí, professora Luíse, né? E a gente vai falar muito sobre essa questão aí, né, que une fisicamente a Europa com a Ásia, mas elas são separadas aí culturalmente, né, em dois continentes. Mas antes disso, a gente vai ter uma sondagem, né, professora? É isso aí, vai aparecer uma perguntinha na tela para vocês responderem. Qual é a razão da definição de Eurásia? Em 2 minutos a gente volta. É isso aí, né? Nós tivemos aí um pequeno problema com o chat, mas vamos falar boa tarde para todos aí que entrou depois, né?
E nós vamos ver a resposta no próximo slide aí. Então, vamos entrar aí no próximo slide, que a gente vai observar a resposta. Então, pode colocar aí o próximo ó, na tela, né? Então, a gente vê aí a localização da Ásia, né? Desculpa, tanto da Europa como da Ásia, né? No globo terrestre, né? Então, a gente vê que, olhando dessa maneira, é um único continente, né? Então, é por isso que a gente fala, fisicamente, tanto a Europa quanto a Ásia, ela está ligada, né? Ela tem lá uma unificação, né? Porque a gente considera que a Europa ela é uma península asiática, né? Então, por isso que a gente acaba falando nessa situação aí. Agora eu vou mostrar um mapa, que é o mapa físico, né, do mundo, e aí vocês vão perceber melhor ainda como é essa situação. Então, a gente aí percebe, né, que é uma península asiática, né, a Europa, né? O que é uma península? É uma extensão de terra que ela está cercada de águas, né, por quase todos os lados, menos aquele lado que está ligado com outro continente. Se tivesse uma outra ligação da Europa com uma outra parte de terra do outro lado, aí a gente chamaria de istmo, né? Um exemplo de istmo que nós temos é a América Central, que liga a América do Norte com a América do Sul, né? Então, no caso, a Europa, fisicamente, ela está ligada, né, à Ásia, né, por ser um continente de maior extensão, e ele ter essa consideração de ser península asiática. Vamos voltar lá para o mesmo mapa lá, físico, né, para a gente ver as características físicas da Eurásia, né? Então, primeiro que nós temos várias regiões aí planálticas, né, cordilheiras montanhosas extensas, como a do Himalaia, que fica localizada na Ásia, né? Tem lá o Pico Everest, né? Nós temos os Alpes na Europa, né? Nós temos as cordilheiras escandinavas na Península Escandinava, e tem uma setinha lá apontando os Montes Urais, né? Oficialmente, os Montes Urais divide a Europa da Ásia, né, desde o final do século XIX, por volta de 1870, que aí, né, um estudioso geógrafo, né, 1730 mais ou menos, 1740, um geógrafo cartógrafo sueco fez essa divisão oficial que é utilizada até hoje. Então é interessante retratar isso aí. Então, oficialmente, os Montes Urais, que fica na Rússia, por isso que a Rússia é conhecida aí como um país transcontinental, porque tem os dois territórios, tanto da Europa como da Ásia. Então, seus 17 milhões de quilômetros quadrados estão distribuídos, né, entre a Europa e a Ásia, né? Como a Turquia também é um país transcontinental que também está na Europa e na Ásia, e outros países aí que a gente vai ver mais para frente, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver outro aspecto aí da Eurásia, climas e correntes marítimas, né? A gente está vendo aí do mundo, né? Mas a gente sempre vai observar, né, os climas e correntes aí da região da Europa e da Ásia, né, que a gente denomina fisicamente de Eurásia. Então, nós temos as regiões mais frias, né, lá na região mais ao norte, tanto da Europa como da Ásia. Nós temos as regiões mediterrâneas, e ao centro nós temos a maior parte, né, do tipo de clima que nós temos na Europa e na Ásia, que é o clima continental, né? Então, por que ele tem, né, essa denominação aí, né, e essa característica maior? Porque o continente euroasiático ele é muito extenso, principalmente o asiático. Então, o clima predominante em boa parte do território da Eurásia é o clima continental, né? Tanto o continental mais frio, que fica mais ao norte, como o clima continental litorâneo, que fica próximo aí dos oceanos, né? E o clima continental mais seco, que é mais central deste continente, tá certo? Então, ele é bem diversificado, ele é bem extenso. Então, boa parte aí dos climas, tanto da Europa como da Ásia, ele tem essa questão aí do continente, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. A gente vai observar uma outra característica da Eurásia, que são os recursos hídricos, tá? Observe o mapa que ele está lá, né, com uma divisão que mostra, né, ambos os lados, né, com a Europa e a Ásia, né? Então, nós temos aí a Europa e a Ásia se estendendo até o outro lado do mapa, né? Então, basicamente, a Europa, tanto a Europa como a Ásia, se a gente for observar separadamente, eles têm níveis
hídricos bastante elevados, né? Tem até a questão dos rios, né? Porque a Europa tem uma boa quantidade de rios, né? A Ásia também tem, dependendo da região, né? A gente sabe lá, por exemplo, na China, que tem 2 rios caudalosos, né, que ajuda muito a questão agrícola, né? Então, nós temos na Europa diversos rios, né? Nós temos as questões hídricas subterrâneas, que também, em certa parte, tem sua riqueza, não tanto como aqui na América, principalmente na América Latina, que nós temos diversos aquíferos, mas ela tem seu potencial hídrico, né, se fizer uma comparação com outras regiões. A exceção da Eurásia é a Península Arábica, né, que aí a região um pouco mais, a região mais seca aí que nós temos aí dessa região. Vamos lá para a próxima tela. A gente vai observar aí a próxima tela, os biomas, outra importância aí física do nosso planeta. Então, a mesma coisa que a gente fala aí da questão climática, nós estamos observando aí no mapa, né, uma extensão verde escura, que são aí as florestas boreais, né, ou taiga, dependendo aí da região. Então, são as florestas aí, né, de bastante altas, né, com os troncos grossos, né, elas estão em locais de média altitude, né, então são o principal tipo de biomas que nós temos tanto na Europa como na Ásia, mas temos outros tipos aí, né, de biomas mais frios, biomas mediterrâneos, né, na região aí mediterrânea, principalmente na Península Itálica, na Península Ibérica, né, em regiões aí da Grécia. Então há também uma diversificação dos biomas no continente africano. Sempre vale ressaltar porque os biomas, os climas, né, eles têm a interferência de fatores aí e dos elementos aí, principalmente aí elementos dos fatores climáticos, né, que tem essa relação do relevo, que tem a relação da maritimidade, da continentalidade. Então, a extensão das terras da Eurásia também proporciona essa diversidade climática e de vegetação que nós vimos aí no decorrer, né, da aula aí. Agora nós temos um outro mapa, que é esse mapa é um mapa de poluição, né, de emissão de dióxido de carbono, né, esse mapa é de 2014, e a gente vai observar aí que nós temos aí alguns países, né, com excesso de poluentes na atmosfera, principalmente aí os países da Europa, né, e no caso aí dos países asiáticos, nós vemos aí a China, né? Tem que lembrar que alguns países da Europa, como é o caso da Rússia, que faz parte de ambos os países, ainda utiliza aí combustíveis fósseis na sua grande proporção aí de fontes de energia. Tem que lembrar que a Rússia é uma das maiores produtoras de carvão mineral, de petróleo e de gás natural, né? E também exporta para outros países. A China, a mesma coisa. Ela utiliza muitas termoelétricas aí, que utiliza a fonte de energia, principalmente aí o carvão mineral, porque a China também é um dos maiores produtores de carvão mineral. Então, quando a gente fala que a China é a segunda maior potência econômica do mundo e também é um dos maiores poluentes do planeta, é que aí precisa rever aí essas questões aí, né, essas ideias da utilização dos tipos de fontes de energias que nós temos hoje no planeta. Certo, professora Luísa? É isso aí. Só para colocar rapidamente para os professores que perderam os minutos iniciais da aula, a nossa habilidade é a 09GE07, beleza? Agora, fiquem ligados que a gente tem uma interação via chat na tela. Pode pôr na tela atividade, aê! Então, de acordo com a imagem, estudantes, apontem para a gente quais são os 3 maiores países produtores de petróleo da Eurásia. Professor, não esqueça de colocar o nome do estudante e também da escola, juntamente com a resposta lá no nosso chat. 2 minutinhos, professor? 2 minutinhos. Então, em 2 minutinhos a gente volta.
voltamos, muitas interações aqui, algumas diversas. Teve um país que apareceu mais, que foi a Arábia Saudita, mas vamos mostrar para os estudantes aqui e para o professor Antônio as respostas dos estudantes. O estudante Ludgero, da Escola Belinha, disse Rússia, China e Arábia. O estudante Davi Camargo, Rússia e China. Os alunos do 9º ano da Escola Newton Prado disseram Arábia Saudita, Iraque e Rússia. O estudante Arion disse China e Rússia, da Escola Vieira de Moraes. E a estudante Beatriz Pinho disse Arábia, Rússia e Irã. Vamos ver qual é a resposta correta aí, né, professor Antônio? Seria Arábia Saudita, Rússia e Irã? Os estudantes que responderam assim estão corretos? Quem respondeu dessa maneira, Luiz, está correto, né? A Arábia Saudita, pela ordem mesmo, né? No gráfico está a Arábia Saudita em segundo, a Rússia em terceiro e o Irã em quarto lugar. E os Estados Unidos aí aparece na ponta, isso dados de 2016, porque a gente sabe que dependendo do ano, né? E até por questões política e econômica, se diminui ou se aumenta a produção, né, de petróleo para aumentar e baixar o preço dele, né, do barril de petróleo. Essas questões aí que a OPEP utiliza muito e os países aí detentores aí das maiores produções, né, tentam, né, alinhar os preços que eles almejam vender fazendo isso. Então pode ser que no ano de 2017 apareça uma diferença, apareça aí o Iraque na frente do Irã ou vice-versa aí, né? Então é isso que acontece no decorrer dos anos. Mas nessa daí, é essa aí que eles fizeram e acertaram perfeitamente. Mas vamos continuar aí para a aula. Vamos lá para o próximo slide, para a gente estar acompanhando aí a aula. Vamos lá, nós temos aí a divisão política da Europa, né, que tem em torno de 50 países, mais alguns territórios, né, sempre lembrando que a Rússia é o maior país territorial, né, da Europa, né, o maior e um dos maiores do mundo, né, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, mais 10 milhões de quilômetros está na Europa, né, os outros estão aí dos 17 milhões de quilômetros quadrados da Rússia, 10 milhões estão na Europa e os demais aí na parte da Ásia, lá que é a parte da Sibéria, né. O menor país aí é o Vaticano, né? Tem que lembrar que o Vaticano é um país, porque ele tem um território físico, né? E tem aí em torno aí de 0,5 quilômetro quadrado, né? Sempre interessante falar isso. E tem os principados lá também, né? Liechtenstein, né? E os Mônaco, né? Que faz parte do território francês, que também fazem parte aí da divisão política da Europa, tá certo? Então, nós vamos para a próxima, que aí é a divisão regional. Já podemos ir para o próximo mapa. Nós vamos ver a divisão regional, e o que está lá em azul escuro é a parte da Europa setentrional. Então, vamos lá aí, vai ter a setinha aparecendo, isso. O azul claro é a Europa Ocidental Central. Aí nós temos a parte verde, Europa Meridional. Nós temos a parte vermelha, que é a parte da Europa Oriental. Então, são as 4 divisões principais da Europa. Nós podemos aí já ir para o próximo slide, que é a divisão política da Ásia. Então, nós temos aí a divisão política da Ásia, com seus 49 países distribuídos. Lembrando aí que tem 5 ou 6 países aí que são transcontinentais, mas os principais aí em destaque é a Rússia e a Turquia, que tanto tem na Europa como tem na Ásia. Até destaquei na setinha. E aí nós temos a divisão regional da Ásia, que aí tem a divisão, aí pode ir para o próximo mapa, que é a divisão, né, que separada aí em 6 a 7 unidades, dependendo do mapa. Alguns estudiosos colocam 7 divisões, outros colocam 6 divisões aí, tá certo? E aí nós temos uma curiosidade que eu coloquei aí para vocês aí junto com a professora Luíse, que é uma curiosidade do Centro de Mídias, que a professora Luísa vai explicar da onde que é essa imagem, né, professora? Exatamente. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma das margens da cidade de Istambul
Inclusive, essa construção maior que vocês estão vendo aí, uma torre, é a Torre de Gálata, né, que era um ponto estratégico na época que Istambul, que ainda se chamava Constantinopla, tinha uma importância dentro do comércio das especiarias, né? Como o professor Antônio já pontuou lá no início da aula, Istambul é uma cidade que pertence a 2 continentes, né? Uma vez que ela fica às 2 margens do Estreito de Bósforo, e ela tem uma importância histórica muito grande, porque ela já foi capital do Império Romano do Oriente, né? Isso até em 1453, quando entrou aí a questão do Império Otomano, ela se tornou a capital do Império Otomano até 1923, né? Mas ela tem toda essa importância histórica. Muitos bairros de Istambul, inclusive, são considerados patrimônios mundiais da Unesco, né? Por essa relevância, né? Na cultura da Europa. Istambul, até hoje, também é a capital da Igreja Ortodoxa, é a sede da Igreja Ortodoxa. A gente sabe que também teve um cisma religioso aí entre Oriente e Ocidente, né? E ela tem toda essa importância aí. Inclusive, lá no final da nossa aula, a gente tem uma sugestão de pesquisa, né, professor Antônio? A gente pode pedir para os estudantes incluírem essas curiosidades dos bairros considerados patrimônio da Unesco nessa pesquisa, dada a importância histórica que essa cidade tem, que remontou vários períodos da história antiga, da história moderna, e hoje, na contemporaneidade, Istambul não é a capital da Turquia, mas ela é considerada uma cidade global, né, professor? Exatamente, né? A capital atual, né, oficial administrativamente, é a capital de Ankara, que fica no centro da Turquia, né? Mas, né, pelo histórico, né, de Constantinopla, depois se chamando aí Istambul, né, ele acaba se tornando aí até uma capital de referência, né, na cultura, na história, né? Porque ela faz bem fronteira aí com a Europa e aí acaba até dividindo, né, como a professora Luísa até colocou bem aí, né? Dá para se olhar dos 2 lados, tanto da Europa como da região aí da Ásia. Então, é interessante retratar isso, porque tanto a relação de Constantinopla foi muito importante aí, porque foi, né, a capital do Império Oriental de Roma, né, professor? É isso que tem que retratar historicamente. Então, ela tem uma grande importância cultural, e os europeus gostam muito, né, dessa relação cultural, né? A gente tem muitos museus lá, e a gente tem, né, o Saiba Mais, né, que a professora até colocou, pode até colocar na tela, faça uma pesquisa sobre as culturas asiáticas e europeias, dá uma ênfase, né, nessas culturas antigas da Europa, né, porque aí até faz aí uma interdisciplinaridade com história e geografia, né, professor? E aí a gente vai ter, né, tanto a relação de mapas, as transformações de mapas históricos que nós temos, como também a parte cultural aí, que acaba abrangendo toda essa relação da Europa com a Ásia, né? Então, a gente sempre lembra, né, que essa divisão ela é cultural, né? É uma divisão cultural, mas que fisicamente elas estão unidas, e aí tem os montes Urais que acaba dividindo, né, tanto a Europa como a Ásia aí, né, uma divisão física, né, estipulada aí no início aí do século XIX. Tá certo? Então, eu quero agradecer à professora Luísa pela participação, quero agradecer a todos os professores e alunos pela participação do chat. Até a próxima, professora Luísa, um forte abraço também para você. Um abraço, professor Antônio, um abraço a todos os estudantes e professores que acompanharam a aula de hoje, e não esqueçam de avaliá-la através do QR Code e do link que estão aparecendo aí na sua tela. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.